De volta com o nosso Manhã da Piedade, o nosso tema agora, o nosso assunto deste bloco é a Lei Maria da Penha, que completou 14 anos neste mês no atendimento à mulher em situação de violência. Apesar dos avanços no combate à violência doméstica, especialistas dizem que ainda há muito a ser feito. E os números, gente, apontam que o Brasil é o 5º colocado no ranking mundial de violência contra a mulher. E os dados são ainda mais preocupantes durante este período de pandemia de Covid-19. De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no mês de abril, primeiro mês de quarentena, a quantidade de denúncias de violência contra a mulher recebidas pelo número 180 teve alta de 40% em relação ao mesmo período de 2019. E esse número, na verdade, já tinha subido em março, né? Mês em que teve início aí o isolamento social, em sua última semana, com um avanço de quase 18%. Então, Lei Maria da Penha é o tema da nossa conversa agora aqui no programa com a advogada Amanda Mello. A Amanda, que é especialista em violência doméstica. Bom dia, Amanda, bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui. Agradeço profundamente o convite para falarmos de um tema que é de extrema importância para a nossa sociedade, que é a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, em tempos de pandemia. A gente fica muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite, Amanda. Primeiro, eu queria que você falasse o seguinte, na sua visão, qual é a importância desta lei para nós, mulheres brasileiras, aí no combate à violência? Perfeito. A Lei 11.340, ela é considerada a terceira legislação mais inteligente do mundo pela ONU. Maria da Penha foi uma mulher que sofreu vários tipos de agressões. Foi promulgada essa lei através da orientação e da notificação de organizações internacionais, até que foi promulgada a Lei 11.340. Essa inteligência, ela advém que na época da promulgação da mesma, ela trouxe um contexto extremamente protetivo às mulheres. A Lei 11.340 também pode ser aplicada em relações homoafetivas. Então, para o tempo daquela promulgação, a possibilidade de mulheres fazerem o requerimento judicial da medida protetiva é de extrema importância. Amanda, o que falta para evoluirmos ainda nesta questão do combate à violência doméstica e como nós podemos evoluir? Pois bem, o que eu percebo no tocante à Lei 11.340 é uma falta, às vezes, de compreensão do que significa a violência doméstica, Aham. porque existe um inconsciente coletivo de que a violência doméstica ela parte do pressuposto de uma agressão física, que também é considerada, mas estudos apontam que a própria proteção que a Lei 11.340 ela promove, ela se dá por alguns tipos de violência, que é a violência física, a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual, enfim, existem outros tipos de violência. O que acontece na prática? Muitas vezes a mulher, vou aqui tomar como parâmetro de uma relação entre mulher e homem, né? A mulher muitas vezes ela não percebe que ela está em situação de violência. Então, quando o agressor ele exige da mulher determinados comportamentos, aquela mulher ela se sente de uma forma ou de outra forma submissa àquele agressor. Então, a sua autoestima vai abaixando. Quando a gente tem violência moral, o agressor ele diminui a mulher, diminui o lugar de fala da mulher, difama, injúria. Então, existem outros tipos penais ali que englobam a violência. A violência sexual, por exemplo, a obrigação, a exigência da mulher utilizar métodos contraceptivos, enfim. O que acontece? Para que se chegue na violência física, muitas das vezes, a mulher ela não percebe que ela está ali violentada. Então, isso faz com que os índices de violência doméstica, eles aumentam gradualmente e, infelizmente, no tempo de pandemia, com relação ao isolamento social, vem se agravando, como você trouxe, não só no Brasil, mas no mundo. Então, concluindo, é muito importante que a sociedade, tanto as mulheres, os agressores, eles tenham consciência do que significa a violência doméstica, que não é apenas uma violência física, que muitas vezes acaba ali no feminicídio. A legislação atual também trouxe a qualificadora para os crimes de homicídio, quando o feminicídio ele acontece
na relação da mulher. Então, quando existe a morte de uma mulher em relação à violência doméstica, existe uma qualificadora. O que significa isso? A partir do momento que uma mulher morre em situação de violência doméstica, aquele agressor ele pode ter sua pena ali qualificada, de acordo com o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º. Então, existem várias alterações legislativas que vêm protegendo a mulher, principalmente agora, em tempos de pandemia. Tá. Amanda, e a gente pode falar desses agressores, de fato, eles estão sendo punidos? A gente pode aplaudir dessa forma essa questão de punição? O que acontece? A Lei 11.340, ela permite que a mulher faça o requerimento das medidas protetivas. Então, com relação à punição, quando existe uma situação de violência doméstica, como eu trouxe, vários tipos penais podem ser elencados. Por exemplo, a ameaça. A ameaça está prevista no artigo 140, então existe uma punição, embora seja um crime de menor potencial ofensivo, difamação, injúria. Então, o requerimento da medida protetiva acontece e todos os tipos penais que englobam esta situação de violência são, sim, punidos pelo Estado. Como, por exemplo, como eu trouxe, o feminicídio, que aumenta a pena drasticamente quando existe a situação de feminicídio, que infelizmente é algo extremamente constante na nossa sociedade e existe muitas vezes uma falta de conhecimento, que existe sim punição pelo Estado em situações desses tipos penais que englobam a Lei 11.340, que podem ser aplicados cumulativamente. Tá. Tem pergunta aqui para você, Amanda. Luísa Marilac, aqui de Belo Horizonte, ela está querendo saber quem que pode ser punido aí pela Lei Maria da Penha. Se é só o companheiro, esposo, noivo, namorado de uma mulher, ou se irmão e pai que cometem a violência também podem sofrer sanções. Sim, podem sofrer sanções. A situação de violência doméstica, muitas vezes ela exige coabitação em determinados casos. Então, a violência de pai para filha, de irmão para irmão, existe essa situação do núcleo familiar. Sim. Então, também pode ser requerido as medidas protetivas quando se enquadre nesses termos. E com relação a uma relação afetiva, não necessariamente precisa dessa coabitação. Então, um namorado, um companheiro, que às vezes residam em casas diferentes, também pode ser aplicado a proteção da Lei 11.340. Tem a pergunta aqui também da Luciane Furtado. Quais são os tipos de violência que são enquadrados na Lei Maria da Penha, Amanda? Nós temos a violência física, a violência moral, a violência patrimonial, a violência sexual e a violência física. Então, como eu disse, existem determinados tipos de violência que eles não são muito bem compreendidos pela sociedade. Então, a violência patrimonial, quando o agressor ou a pessoa exige de que a vítima ela trabalhe ou receba menos, ou impeça ali o seu labor, de certa forma. A violência sexual, como eu trouxe, a violência moral, essa submissão, essa diminuição da mulher. Então, esses são os tipos de violência que abrange a Lei 11.340. Tem até uma pergunta aqui, eu já ia fazer uma pergunta sobre isso também, que a Lorena Vargas, aqui de Belo Horizonte, ela está querendo saber o que a lei do feminicídio difere aí da Maria da Penha. A gente pode falar que uma complementa a outra, Amanda? Sim, a Lei 11.340, como eu disse, ela visa a proteção da mulher e a possibilidade do requerimento dessas medidas protetivas. O que nós vemos na prática é que outros tipos penais eles vão englobando ali a situação de violência, correto? Então, com relação ao feminicídio, houve essa alteração legal para que qualifique a pena. O que significa isso? O artigo 121 do Código Penal, ele traz a seguinte legislação no sentido de matar alguém, esses termos, né? Matar alguém. Existem circunstâncias que qualificam, aumentam a pena. Então, a alteração para o feminicídio, que está prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º, dispõe que quando o homicídio ele passa a se tornar feminicídio, ele acontece em relação à violência doméstica, à violência contra a mulher,
essa pena ela é qualificada, podendo o agressor responder a uma pena de até 30 anos de punição. Então, Uhum. houve uma qualificação dessa pena. Entendido. Aham, agora ficou claro. Vai somar mais a essa pena, mais tempo talvez de Exato. punição, né? Isso. Amanda, para finalizar nossa conversa, como que as mulheres vítimas de algum tipo de agressão doméstica, violência doméstica, como que elas podem pedir socorro, como que elas podem pedir ajuda? Quais são os meios? Pois bem, principalmente agora em tempos de pandemia, vem sendo aplicado, o Estado vem fazendo essa maneira de inteligência para a proteção das mulheres de diversas formas. Existe o canal 180, que é o Disque Denúncia, que a mulher em situação de violência doméstica ela pode fazer essa ligação e pedir esse apoio, pode comunicar às autoridades policiais, tanto pelo 190, pelo 197, tem vários mecanismos de pedido de ajuda dessa mulher. Em tempos de pandemia, eu acho interessante trazer aqui uma alteração legal, uma Uhum. criação de uma legislação, que é a Lei 23.643 de 2020. O que, que essa lei traz? Olha que interessante. O síndico no condomínio, quando ele percebe uma situação de violência doméstica, ele tem a obrigação de notificar as autoridades policiais, ou seja, Polícia Civil, Polícia Militar. Outra alteração e criação de um mecanismo de extrema importância, que foi colocado e criado pelo Conselho Nacional de Justiça, é o sinal vermelho. Essa campanha do sinal vermelho feita pelo CNJ, ela abrange que a situação de mulher vítima de violência doméstica pode estar indo a uma farmácia, fazendo esse sinal vermelho com a mão, apresenta para o farmacêutico, porque muitas vezes essa mulher não consegue fazer essa denúncia, né? Ela está Mostra tão pra gente mais uma submissa. vez, Amanda. Mostra pra gente mais uma vez, por favor. Qual é o sinal? Desculpa, Mostra pra é o gente mais uma sinal, vez. Isso, sinal, isso. Tá, é é um o sinal X. vermelho. Aham. Esse sinal, ele permite que a mulher, foi criado agora na pandemia para as mulheres em situação de violência doméstica, que essa mulher, ela pode ir até uma farmácia, porque muitas vezes ela sai, né, para poder fazer algum tipo de compra, não consegue ligar para o Disque Denúncia, está com agressor, né, está em isolamento social. A partir do momento que ela notifica, ela mostra esse sinal de batom na farmácia, a própria farmácia, o farmacêutico já notifica as autoridades policiais para poder dar esse suporte. Outra coisa extremamente interessante, que agora pode ser lavrado boletim de ocorrência virtual, ou seja, a mulher ela pode entrar, a vítima, né, pode entrar no site, fazer já o seu boletim de ocorrência, comparecer em delegacias especializadas à violência doméstica, existem delegacias especializadas voltadas para a violência doméstica, ou qualquer tipo de delegacia, se na comarca ou na cidade que aquela mulher reside não tiver uma delegacia especializada. Então, graças a Deus, eu falo que existem vários tipos de meio da mulher pedir ajuda. É verdade, né, muitas novidades mesmo que podem ajudar aí todas nós, né, pedirem ajuda, pedir socorro no momento de desespero de violência doméstica. Amanda, muito obrigada, viu, pela sua participação, por atender o nosso chamado e até uma próxima. Eu que agradeço, forte abraço, é uma lisonja estar aqui hoje. Muito obrigada. Aí nosso carinho, a Amanda, que explicou também, tão bem essas novas formas de denúncia aí, né? Colocar um X na mão com batom, chegar na farmácia, a equipe já vai estar preparada para saber ali fazer um chamado, uma denúncia que você está sofrendo violência doméstica. Vamos para um rápido intervalo e eu volto já.